Domingos Sávio Baião, analista de números da Itatiaia. O Cruzeiro finalmente assumiu a liderança da competição, Baião. Ô Milton, foram necessárias 76 rodadas nos campeonatos de 2020 e 2021, mais 7 rodadas em 2022, para o Cruzeiro chegar ao topo da tabela. Nos 2 campeonatos anteriores, Milton, o Cruzeiro ficou da 10ª posição para baixo. Agora não. Agora o Cruzeiro lidera a Série B, 16 pontos, tem 76,2% de aproveitamento na média, tem 100% de aproveitamento em casa. 2 pontos a mais do que o segundo colocado, o Sport, e fechando o G4, tem Bahia e Vasco 13 pontos, sendo que o Grêmio, 6º colocado com 10, se vencer o Ituano hoje, vai a 13, entra no G4, porque nos critérios de desempate supera o Vasco. Cruzeiro bonito na liderança, Milton Naves. Muito bem, comentaristas Alexandre Simões e Edu Panzi. Melhor não poderia ter sido, né? Sem dúvida, Milton. Um abraço para você, para o Simões, para quem tá ligado no Rádio Esportes. A vitória pelo placar mínimo, né? Ela dá 3 pontos também. E o Cruzeiro tem feito essa vitória pelo placar mínimo nas últimas rodadas, contando com a Copa do Brasil também, né? Venceu o Remo 1-0. O Grêmio 1-0, Londrina, o Brusque, a exceção daquele jogo contra a Chape, e esse de ontem contra o Náutico, mais 1-0. Mas acima do resultado, Milton, eu acho que é o desempenho, né? O Cruzeiro tem demonstrado ser um time seguro, um time maduro. Quando faz um gol, dificilmente tem tomado. São 5 jogos sem sofrer gols, né? Isso é muito importante, sobretudo no campeonato de regularidade. Quando a gente fala de campeonato brasileiro, pontos corridos, geralmente as equipes que têm a melhor defesa batem campeãs. E o Cruzeiro não precisa nem ser campeão, né? Basta terminar entre os 4 primeiros, mas esse fator de não sofrer gols já coloca o time na liderança da competição. E quando você não sofre gols, o seu ataque precisa fazer o mínimo. E é isso que o ataque do Cruzeiro tem feito, o mínimo, e aí o Cruzeiro vence os jogos. Acho que foi uma grande sacada do Pesolano o sistema com 3 zagueiros, isso corrigiu problemas, principalmente quando o Cruzeiro sofria com contra-ataques dos adversários, porque o Cruzeiro é um time que gosta de jogar com a posse da bola, com as linhas defensivas bem altas, e quando o adversário tomava essa bola e imprimia velocidade, o Cruzeiro defendia com pouca gente. A partir do momento que passou a jogar com 3 zagueiros, Simões, passou a ter mais gente defendendo, e isso tira um pouco de volume ofensivo. Mas você tendo segurança defensiva e jogadores decisivos, como o Cruzeiro tem o Edu, por exemplo, lá na frente, acho que foi o feijão com arroz que o Pesolano achou a receita ideal para esse Cruzeiro engrenar de vez na temporada. Exato, Edu. E ontem também, né, pela primeira vez, ele usou esse esquema de 3 zagueiros com 3 volantes meias, né? Porque ele teve o Willian Oliveira, o Neto Moura, que não pode jogar a Copa do Brasil e joga a Série B, e o Canezinho. Então eu acho também que esse jogo de ontem, de repente, mostrou uma outra possibilidade para esse Cruzeiro do Pesolano. E como o Willian Oliveira, o Neto Moura e o próprio Canezinho, e a gente precisa falar da realidade da Série B, né? São jogadores de um bom potencial técnico, né? É só a gente ver o gol que o Willian Oliveira fez numa jogada em que a assistência foi do Canezinho e perfeita. O Neto Moura fez mais um grande jogo. O Cruzeiro ganha uma alternativa, né? Ganha uma alternativa, de repente pode ter esses 3 com Jajá e Edu na frente, até porque o Edu não chega a ser aquele centroavante que não tem mobilidade, né? É um jogador que tem essa possibilidade. Então é interessante. Em determinados jogos, com certeza, o Pesolano vai voltar a usar esse tipo de formação. O Cruzeiro fica um time ainda mais compacto, mas eu vi, parece, a presença do Canezinho, um pouco mais de liberdade para ele, para o Neto Moura, eu acho que dá um maior poder de criação ao time, né? O Cruzeiro é um time muito intenso quando joga com os 2 volantes e os três na frente. Eu vi ontem, principalmente no primeiro tempo, né? Até porque o Daniel teve uma atuação diferente nas duas etapas, mas principalmente no primeiro tempo, apesar da ruindade do gramado, um time que pensou mais o jogo, né? E pelas oportunidades criadas ali, pelo volume, o Cruzeiro poderia ter vencido a primeira etapa até por um placar maior, embora o Rafael tenha feito uma defesaça num
quando o jogo ainda estava 0-0, o Amarildo... A finalização do Jean Carlos, Jean Carlos pro Amarildo que finalizou. Saiu na cara do Rafael e o Rafael fez uma defesaça saindo do gol e impediu o gol do Náutico. Então eu acho que foi esse ponto, e tem um outro aspecto, né, Edu? O Cruzeiro está aprendendo a sofrer. E para jogar a Série B, precisa saber sofrer, Milton. É aquela maturidade, né? O Cruzeiro hoje é um time maduro. Quando ele tem problemas no jogo, ele consegue controlar mesmo com problemas. E ontem eu detectei dois, comentei o jogo. No primeiro tempo, o lado direito não funcionou. O Zé Ivaldo de lateral ali, aquela função dupla. O Zé Ivaldo com o Marcelinho. Muita gente fala, não, o Marcelinho jogou quase como um ponto. Jogou como ala, gente. Aquilo é ala. Ala não é lateral e nem ponta. Ala é ala. E não funcionou, sobrecarregou demais o Zé Ivaldo na primeira etapa. Ele já poderia ter tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, não tomou. O Márcio Rezende chamou atenção para isso na transmissão, e com 10 minutos do segundo tempo ele tomou o cartão amarelo. E aí o Pesolano fez a alteração, trocou os dois do lado direito, colocou o Giovani Jesus como terceiro zagueiro, o Rômulo como ala pela direita, corrigiu esse setor. E o outro problema, eu acho que foi muito mais pelas ausências. O Cruzeiro teve ali 5, 6 jogadores poupados, não jogaram. Foi a velocidade no segundo tempo. E aí é uma opção e uma escolha que eu acho que o Pesolano acertou. É isso do saber sofrer, porque ele poderia ter colocado alguém de velocidade, mas aí ele mexeria na estrutura defensiva. Pra quê? Ele já estava ganhando de 1-0, o Cruzeiro não contra-atacou, não criou no segundo tempo, mas também não sofreu lá atrás, Milton.